Fala aí, pessoal, bom dia. Mais um vídeo da série Tuft, agradecendo a participação de vocês nos comentários, beleza? Gente, a gente estava falando de ilusão de ação, a ilusão da ação. Segundo o Tuft, essa é uma ilusão muito, muito forte, tá? Por isso que a gente não enxerga, porque justamente a gente está mergulhado nessa ilusão. E existe uma frase do Einstein, famosa, segundo a qual a realidade é uma ilusão, embora uma ilusão muito persistente, né? E a Tuft fala que a realidade tem essa característica ilusória, mas não é fake. Então, a realidade seria uma ilusão que não é fake. Tá? É um pouco contraditório isso, né? Talvez isso tenha a ver com o modo como a gente percebe a realidade, né? Justamente porque os nossos filtros de percepção, os nossos sentidos não conseguem captar a verdadeira realidade, se é que a gente pode dizer assim, né? Na verdade, gente. Beleza? Então, a gente não percebe as características verdadeiras da realidade. Principalmente que a gente está sendo guiado por um script, né? Então, isso aí a gente não percebe porque a gente está mergulhado na ilusão de ação. Ok, gente? Então, vamos prosseguir? Existe uma frase do livro que eu queria destacar nessa aula, que é o seguinte: seu destino é tão determinado quanto você é previsível. Ou, trocando, você é tão previsível quanto o seu destino é predeterminado. Então, se a gente for olhar aí na vida das pessoas que estão dormindo, é como se a vida delas fosse justamente uma coisa muito, muito previsível, né? E com uma vida muito previsível, o destino também é predeterminado. Ele é muito predeterminado, né? A pessoa está presa naquele destino daquele rolo de filme, né? É como se as coisas se repetissem. É como antigamente, né, na Idade Média, né? Você tinha um pai que era sapateiro, aí o filho era sapateiro, depois o outro ia ser sapateiro. É como se as coisas fossem se repetindo previsivelmente, né? Na verdade, inclusive talvez com os problemas de saúde também do pai. O pai tem um problema de saúde, aí o filho tem o mesmo problema de saúde e por aí vai, né? É como se a realidade fosse se repetindo previsivelmente, porque as pessoas são previsíveis, né? E nós aqui que estamos fazendo o curso da Tuft, estamos no caminho do autodesenvolvimento. Então a Tuft trata muito do autodesenvolvimento. O autodesenvolvimento parte justamente desse princípio de que a gente não está aceitando essa ideia central do script, que é a nossa degradação pessoal a partir dos 20 anos. Então, basicamente, se a gente não fizer nada em relação a essa nossa condição, a esse nosso desenvolvimento, nos nossos níveis físico, mental, espiritual e, por que não dizer, financeiro, a gente vai rolar ladeira abaixo na vida, tá? Em todos os aspectos. Então, ou a gente está subindo ladeira acima, ou está rolando ladeira abaixo. Tá bom, gente? Então, quando a gente assume o controle da nossa condição, a Tuft traz essa palavra condição, né? A gente justamente evita que a nossa vida seja essa coisa tão previsível, né? Que nós sejamos tão previsíveis e, portanto, que o nosso destino seja tão predeterminado. Justamente porque a gente vai, portanto, trabalhando no autodesenvolvimento e mudando de realidade, né? Mudando para realidades melhores, ok, gente? Então, na aula de hoje, eu queria tratar de uma premissa do nosso curso, que são as realidades paralelas, né? Eu sei que eu não trabalhei a fundo esse assunto, né? Então, vamos falar um pouco de realidades paralelas. Como vocês já sabem, não existe uma única realidade, e sim inúmeras realidades. Essas realidades são chamadas realidades paralelas, ou linhas de vida no Transurfing, ou aqui no curso Tuft, rolos de filme, tá? E uma maneira simples da gente enxergar as realidades paralelas é com o exemplo que uma física chamada Cynthia Larson traz para a gente. Eu não sei se o feminino de físico é física ou se é fisicista, não sei, gente. Eu fiquei procurando ontem no Google qual é o feminino da palavra físico.
Eu acho que é física, tá? Então, se não for física, me corrigem. Qual é o feminino de físico? A física, Cynthia Larson, traz pra gente o seguinte exemplo do dia a dia. Você tem lá o marido e a mulher. O marido tá ali de boa e a mulher tá falando, né? A mulher fala. Falou alguma coisa. Depois, o marido diz, você não falou. E a mulher fala, mas eu te falei. Eu tenho certeza que eu falei. O marido fala, eu tenho certeza que você não falou. A mulher fala, mas eu tenho certeza que eu disse. Ele fala, você não disse. Então, com esse exemplo aí, né, partindo do princípio de que nenhuma das duas pessoas está mentindo, né, ninguém está mentindo, né, seria um exemplo justamente de mudança de realidade, tá? Uma mudança de realidade do dia a dia. Vejam que não é nada espetacular, né? Você disse, a pessoa jura que você não disse. Então, é como se a gente estivesse entrando e saindo de realidades, tá? Isso pode acontecer no nível doméstico, né? Nesse exemplo, ou em nível coletivo também, no chamado efeito Mandela. Você já deve ter ouvido falar do efeito Mandela. Quando Nelson Mandela morreu, se não me engano, foi em 2013, né, dezembro de 2013, muitas pessoas juravam de pé junto que ele já tinha morrido antes, nos anos 80, na prisão, né? E algumas pessoas, inclusive, dizem que se lembram de ter assistido o funeral pela televisão, tá? Então, o que seria o efeito Mandela? Justamente uma maneira da gente enxergar mudanças de realidade em nível coletivo, tá? Existe até um outro exemplo aqui que eu catei na internet, mas eu não sei se é verdade porque eu não verifiquei, que seria o exemplo do filme da Branca de Neve, que tem a bruxa que fala, ou supostamente devia falar, espelho, espelho meu, quem é mais bela do que eu? E hoje, né, ela está falando, fala mágico espelho meu, quem é mais bela do que eu? Então, eu me lembro dessa frase espelho, espelho meu. Mas supostamente agora não é mais essa frase, espelho, espelho meu. É fala mágico, espelho meu. Eu não sei, eu não fui ver o filme, gente, da Branca de Neve, para conferir se realmente qual é a frase que a bruxa está falando, tá? Se alguém souber, fala aí nos comentários. Então, esse é um outro exemplo de frases de filme que você jura que era assim, e agora quando você vai ver, tá assado, tá? Então, trocas de realidade é uma coisa normal e consistente. E com a trança, como a gente está aprendendo aqui, você está intencionalmente trocando as suas realidades. Trocando de realidades, tá? Escolhendo realidades. Então, muito se fala em cocriação, né, e mudança. Quando a gente fala aqui criar e mudar, na verdade a gente está falando escolher. Porque as variantes, né, as realidades paralelas já existem aí, digamos assim, no campo quântico ou no espaço de variantes, como é tratado no Transurfing, ou no arquivo da eternidade, como é dito aqui no livro Tuft. Beleza, gente? E lembrando que existem variantes que estão agrupadas, umas perto das outras, porque são realidades parecidas, né? E existem variantes que estão mais distantes, né? Então, imaginem vocês que eu existo como uma espécie de consultor de um sultão de um país das Arábias. Eu existo nessa realidade paralela, mas vejam vocês que, apesar dessa realidade talvez existir, né, ou teoricamente existir, para que eu realmente possa acessar essa realidade e trazer ela para o nível da realidade manifesta, isso demandaria um trabalho sistemático, longo, persistente, teimoso, e haveria também a necessidade de muito chi, muita energia livre para justamente turbinar essa intenção. Lembrando que o chi, ou energia livre, é o combustível da intenção, tá? Sem energia a gente não faz quase nada, tá bom, gente? Ok? Muito bem, o que mais aqui eu tenho para falar para vocês? Então, nós trocamos de realidade, portanto, às vezes guiados pelo script ou pelos pêndulos, né? Nesse caso, seria como se a intenção fosse do script ou a intenção fosse do pêndulo, né?
Ou outro parasita de consciência. É como se a intenção fosse dele e não nossa, tá bom, gente? E aí, o que a gente faz, o que a gente está aprendendo a fazer no curso da Tuft, é justamente, intencionalmente, guiar a nossa realidade através da atenção, intenção e metapoder. Portanto, lembrando, né, fazendo a revisão, a realidade é composta com atenção, intenção e metapoder. Ou, falando em outras palavras, atenção, intenção interna e intenção externa. Então, tudo começa com atenção, beleza, gente? Então, eu vejo vocês no próximo encontro e até lá.